Boa noite, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? É uma alegria poder estar de volta e para adorar, servir a Deus junto com os irmãos. Eu quero agradecer à igreja pela compreensão, aí pela minha ausência durante esse período. Agradecer também pelas orações e fico muito feliz por saber que a gente faz falta, né? E vocês também fazem falta na minha vida. E durante o tempo que a gente teve ali em Montanha, um período bastante triste, né, com o falecimento da minha mãe, apesar dos 94 anos de vida dela, a morte, a perda de uma mãe realmente é muito difícil. É um sentimento assim bem indescritível. Mas Deus tem nos consolado e estamos de volta, né? A gente sabe que ela está na glória. Certamente já conhece mais do Senhor do que qualquer um outro mortal aqui na terra. Então, eu agradeço a Deus, fico feliz também por saber que as coisas caminharam bem na minha ausência, que os irmãos se empenharam e se engajaram e mantiveram a obra do Senhor. Deus seja louvado pela vida da igreja, pela vida dos irmãos. E hoje nós estaremos retornando, né, e retomando a nossa série de mensagens baseada no livro de Marcos, no Evangelho de Marcos. Nós começamos, né, a estudar o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, e a gente ainda está naquela introdução. Eu convido você que está aqui nesta noite a abrir a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 1. E também você que nos acompanha em casa, através da internet, pode estar também abrindo a sua Bíblia aí, para nós estarmos meditando hoje em apenas 2 versículos, versículo 14 e o versículo 15 de Marcos capítulo 1. 2 versículos, mas muito instrutivos. E essa primeira parte, até o versículo 15, na verdade, a introdução, digamos assim, é o prólogo do Evangelho de Marcos. E esses dois versículos que nós estaremos compartilhando hoje, abordando, na verdade, é o fechamento dessa conclusão, aliás, dessa introdução. Então, Marcos capítulo 1, versículos 14 e 15, diz assim, sentado mesmo como você está. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia pregando o evangelho do reino e dizendo: completou-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós bendizemos o Teu nome, nós adoramos o Senhor, porque aprove o Senhor revelar-se a nós, descortinar, ó Deus, diante dos nossos olhos, Jesus Cristo, Teu Filho, e Te louvamos por ter iluminado a mente, o nosso coração, e feito com que a luz do Evangelho da Glória pudesse resplandecer em nossos corações, ó Deus. Nós somos gratos a Deus por Tua misericórdia, por Tua graça, por essa tão grandiosa e preciosa
salvação que o Senhor nos dá por meio de Jesus Cristo. E nesta noite, ó Deus, quando estamos aqui reunidos para adorar o Senhor, e neste momento, ó Deus, nós abrimos a Tua Palavra, nós pedimos que o Senhor esteja nos instruindo, falando conosco, através da exposição da Tua Palavra. Usa a mim, ó Deus, usa, apesar das falhas e limitações, que o Teu Espírito possa falar conosco nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Então, só para a gente relembrar algumas coisas, para contextualizarmos aqui o texto, né? Como eu disse, essa primeira parte do Evangelho, no capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 15, Marcos nos apresenta nos dá a introdução do seu Evangelho. Nós vimos na nossa primeira mensagem, que foi do versículo 1 ao versículo 8 desse capítulo primeiro, que Jesus, ele é o princípio, ele é o meio, ele é o fim do Evangelho. Marcos faz questão de mostrar para seus leitores que esse Evangelho de Jesus Cristo, ele teve a origem em Deus, não é origem humana. Ele mostra que o Antigo Testamento profetizou, ele cita Isaías, ele cita também o profeta Malaquias, né, para mostrar que esse Evangelho teve a sua origem em Deus e fora predito nas Escrituras do Antigo Testamento. E que também Deus enviaria um precursor, um mensageiro, né, mas que o próprio Jesus é maior do que esse precursor, do que esse mensageiro chamado João Batista. E a partir do versículo 9, ainda no capítulo 1, Marcos ele nos mostra de uma maneira bem resumida, mas muito clara, aqueles eventos que aconteceram antes de Jesus iniciar o seu ministério. Na verdade, esses eventos, eles prepararam Jesus para dar início ao seu ministério público, né, que foi o batismo, a própria aprovação do Pai ao Filho quando este foi batizado. Deus disse: "Este é o meu Filho amado, em quem me aprazo, em quem tenho prazer." E a partir depois do batismo de Jesus, ele foi conduzido ao deserto e ali ele foi tentado e ele venceu a tentação. Agora, Marcos ele volta sua atenção para a mensagem de pregação de Jesus, né? E é importante a gente ter em mente, enquanto a gente lê o Evangelho de Marcos, o objetivo geral, digamos assim, de Marcos ao escrever esse Evangelho. A gente deve lembrar que Marcos ele caminhou com Pedro, né, o apóstolo, e possivelmente Pedro pregou aqui na cidade de Roma, onde os seus ouvintes depois pediram que Marcos escrevesse, e Marcos escreve então, digamos assim, algumas coletâneas dos sermões de Pedro, aquilo que ele havia ouvido de Pedro. Mas o objetivo de Marcos ao escrever o Evangelho é fazer com que seus leitores percebam, entendam que Jesus é o Filho de Deus, e que Jesus, como Filho de Deus, ele é aquele servo sofredor de Deus, e que eles, como seguidores de Jesus, deviam trilhar esse mesmo caminho percorrido por Jesus. Ou seja, o caminho da humildade, o caminho do sofrimento e, se for necessário, o caminho da morte.
e muitos apóstolos e muitos seguidores de Jesus morreram por conta da sua fé. Então, Marcos começa escrevendo aqui no versículo 14, dizendo depois que João foi preso. Né? A prisão de João o Batista é um momento crucial, um momento marcante no ministério de Jesus. Marcos ele mostra que João havia cumprido a sua missão. João havia acabado a missão, a tarefa que Deus lhe designou como precursor de Jesus, né? Como aquele que preparou o caminho. João cumpriu o seu ministério e então agora Jesus ele entra em cena, Jesus começa o seu ministério. É interessante que na maioria das nossas versões, das nossas traduções para o português, diz que João ele foi preso, né? Mas na verdade essas traduções elas meio que não conseguem transmitir a ideia do texto original do grego. Que na verdade parece assim que foi preso, mas ele foi a ideia da palavra mesmo, né, que Marcos usa aqui e em outras partes também, geralmente ela traz a ideia de que ele foi entregue, tá? Ele foi entregue. Então essa é uma palavra que Marcos usa em outros contextos, em outros versículos, e ele utiliza aplicando ao próprio Jesus, quando Jesus foi entregue às autoridades, né? Quando Jesus foi lançado, jogado às autoridades. Então, João, a gente sabe por outros evangelhos, né, pelo Evangelho de Mateus, que ele teve aquela morte covarde por Herodes, ele foi decapitado. Então, a questão é que João o Batista, ele não é apenas o precursor na proclamação da mensagem de Jesus, mas ele também, João Batista também, é o precursor do destino de Jesus, né? João, logo que começou a pregar, né, a respeito de Jesus, que viria aquele de quem ele não era digno de desatar as correias das sandálias, esse João, ele seria em breve, por conta do conflito que teria com as autoridades terrenas, ele experimentaria então essa morte brutal, né, que foi a decapitação. Então João ele mostra em certo sentido que o que Marcos quer que os seus leitores percebam, que o caminho da vida cristã ele é um caminho de cruz, ele é um caminho de morte mesmo, né? E que Jesus logo iria experimentar também aquilo que João o Batista havia enfrentado. Então, depois que João Batista ele foi entregue às autoridades, Jesus ele vai a Galiléia proclamar as boas novas. Os outros evangelhos falam de um ministério de Jesus, do início do ministério de Jesus na Judéia, mas Marcos ele omite essa parte do ministério de Jesus e ele já entra nessa parte da região da Galiléia. E a questão é qual era o conteúdo da mensagem de Jesus, né? E o texto ele é bem claro e nos dá a resposta de Deus, pregando o Evangelho. Então, nas mensagens anteriores que nós pregamos, a gente falou que o Evangelho é a boa nova do reino de Deus. Ou seja, é a boa nova de que Deus reina, de que Deus é soberano,
né? E essa boa nova que Deus nos traz por meio de Jesus Cristo, né, é boas novas de vitória, é um evangelho que veio para vencer as forças do mal e libertar o povo de Deus dos seus pecados. E assim, com essa mensagem, Jesus inaugura, Jesus ele inicia o seu reino, oferecendo salvação e com essa chamada ao arrependimento e à fé, conforme o nosso texto nos mostra. Então, o Evangelho, ou as boas novas, né, da salvação, se referem a Jesus de duas formas, né? São as boas novas sobre Jesus, né, e, ao mesmo tempo, são as boas novas que vêm de Jesus. Então, o Evangelho apresenta Jesus e é o mesmo Jesus que proclama esse Evangelho, né? E o versículo 15 diz: e dizendo, completou-se o tempo. Algumas versões traduzem: o tempo está cumprido. O que Jesus quis dizer com isso é que tempo aqui é a palavra kairos, né? No grego tem duas palavras para tempo. Tem a palavra cronos, que é esse tempo que mede o nosso tempo, e o tempo cronos, que é o tempo de Deus, o tempo em que Deus está cumprindo os seus propósitos. E Jesus diz que o tempo está cumprido, completou-se o tempo. Na minha versão, na Almeida 21, diz assim: completou-se o tempo. Então, o que Jesus está dizendo que essa é agora, a hora chegou, esse é o momento, você não tem outro, esse é o tempo que você tem, esse é o momento, né? O tempo foi cumprido. Jesus marca esse momento como o cumprimento do tempo especial de salvação que se distingue de outros tempos passados. Então, o tempo aqui é o tempo determinado que Deus predisse que então estava sendo cumprido por meio de Jesus, né? Esta é a plenitude do tempo, como diz lá em Gálatas 4:4, que diz que Jesus, o Filho de Deus, homem, ele veio na plenitude dos tempos, né? E esses são os dias que também Jeremias menciona lá no nos capítulos 30 e 33 do livro do profeta Jeremias, que quando Jeremias menciona a chegada de um tempo como uma nova aliança, em que Deus colocaria no coração do seu povo as suas leis, que ninguém precisava ser ensinado, porque todos seriam instruídos pelo próprio Deus. Amós fala que esse tempo é um tempo da chegada do reino, a chegada de um novo coração e de um novo povo, conforme diz Ezequiel. Então, tudo isso fora profetizado no Antigo Testamento. E Jesus disse que esse tempo se cumpriu, esse tempo chegou, né? O tempo para que aquilo que foi predito lá nas Escrituras do Antigo Testamento fosse realizado. Então, a gente precisa entender a importância dessa mensagem, ou do cerne dessa mensagem de Jesus, né? Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Isso mostra que tudo que as Escrituras lá do Antigo Testamento previam, apontavam para Jesus e apontavam e previam já esse momento. O tempo está cumprido, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus se aproximou, né? E além disso, o reino de Deus está próximo. Então a gente aqui precisa pensar ou fazer
algumas considerações a respeito do que é o reino de Deus. O que Jesus quer dizer, ou as Escrituras têm a nos dizer, quando fala sobre o reino de Deus, né? A minha versão aqui fala que o reino de Deus está próximo, né? Isso não quer dizer que o reino de Deus ainda esteja no futuro, mas que está próximo agora, né? Tem um Pullman, que é um teólogo, ele cunhou um termo, né, para falar dessas tensões que nós temos nas Escrituras. E uma delas é a respeito do reino de Deus. E o termo que ele usa para tratar disso é o já, agora e o ainda não. Então, o reino de Deus, quando Jesus diz o reino de Deus já está próximo, não quer dizer que ele ainda virá, mas que ele já iniciou, já foi inaugurado. Porém, ainda não na sua plenitude, né? E Marcos ele usa aqui um verbo interessante, que é traduzido pela a nossa palavra, nossa advérbio próximo, né? Que com frequência essa palavra no Novo Testamento ela indica uma proximidade espacial e não de tempo, né? E não temporal. Quando Jesus fala o tempo está próximo, não tem a ver com o tempo, né? Mas tem a ver com o espaço. Então, isso indica, ou parece indicar, que o reino tem uma conexão direta com Jesus. Jesus veio, o reino veio. Jesus inaugura o reino. Porque assim, não faz nenhum sentido dizer que um rei chegou sem que exista um reinado ou um reino, digamos assim, né? A gente não pode achar que a chegada de Jesus é tudo o que há para esse reino. Porque o próprio Jesus, mais adiante, ele vai ensinar que esse reino ele virá com poder, né? E alguns que estivessem lá naquele dia não provariam a morte até que eles vissem esse reino chegar com toda a sua pujança, com toda a sua glória, com todo o seu poder. Então, Jesus ele não disse que o reino de Deus está mais próximo do que quando João estava pregando, porque João também ele falou a respeito do reino. Ele também pregou essa mensagem. Mas o que Jesus está querendo dizer aqui é que a espera acabou. De fato, o reino chegou. O tempo se esgotou. O rei chegou e o reino chegou com ele, né? Então, a gente precisa entender o reino de Deus, e isso certamente, se a gente tiver uma compreensão um pouquinho melhor a respeito do reino de Deus, isso vai nos fazer entender melhor a mensagem que nós temos, vai nos fazer entender a mensagem de Jesus e vai nos fazer entender também qual é o nosso papel nesse tempo que nós estamos vivendo, né? Então, assim, existem vários debates e posições teológicas a respeito do reino de Deus. Por exemplo, alguns teólogos católicos, né, inclusive eles seguem o ensino de Agostinho, eles identificam o reino de Deus como
com a igreja. O reino de Deus e a igreja, para eles, é uma só coisa, né? Mas tem um outro autor chamado George Led, ele diz que a igreja, ela é o povo do reino, mas a igreja não pode ser identificada como o reino em si. A igreja, nós somos o povo do reino, mas não somos o reino em si. Então, acredito que talvez o Jorge Led tenha mais, a posição dele seja mais correta com o restante das escrituras. Porque Jesus, ele não prega que a igreja está se aproximando. Jesus, ele prega que o reino de Deus está próximo. Jesus não diz aqui na sua mensagem que a igreja está próxima, mas ele diz que o reino está próximo. Então, o que Jesus quer dizer, né, com essa expressão, o reino de Deus está próximo? Jesus está proclamando que o governo de Deus chegou. O domínio de Deus chegou. A gente tem que voltar mais uma vez e pensar naquilo que é o Evangelho. A mensagem do Evangelho é a mensagem de que Deus reina. De que Deus reina sobre nós. De que Deus reina sobre o seu povo. A mensagem do Evangelho é de que você verá a Deus, você verá o seu Deus. Então, é isso que Jesus está dizendo. Ele é o rei que veio para governar e você está vendo Deus através das Escrituras, através de Jesus. Os primeiros irmãos nossos puderam contemplar Jesus, puderam ver Jesus, o Deus em carne. Então o reino chegou. Marcos está dizendo para os seus primeiros leitores, o reino chegou perto de vocês. Então, quando a gente lê sobre o reino, a gente tem que pensar em reino de Deus, mais a respeito do domínio de Deus, do reinado de Deus, do governo de Deus. O reino de Deus está próximo. Então, a espera terminou, a espera acabou. É interessante lá em Atos capítulo 1, que antes de Jesus ascender aos céus, os discípulos perguntaram para Jesus quando se daria a restauração do reino. No versículo 6 eles perguntam assim, lá de Atos capítulo 1, Senhor, é este tempo que restaurarás o reino para Israel? E aí Jesus responde para eles, não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou por sua autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então havia uma perspectiva e uma expectativa a respeito da restauração do reino, mal compreendida, mal entendida pelos judeus e pelos próprios apóstolos. E Jesus não disse que não iria restaurar, mas ele disse que o tempo compete ao Pai. E o que a gente percebe no Evangelho de Marcos é que existe também um movimento. A Escritura, ela foi cumprida. Aquilo que foi dito
profetizado no Antigo Testamento foi cumprido. Elias voltou, isso é predito, os céus se abriram, Deus fala, né, este é meu filho amado, em quem me comprazo, o Espírito desce, né, como um pombo, isso tudo está no texto de Marcos, ali que fala nos versículos anteriores ao nosso texto, e também Jesus, ele foi levado ao deserto e ali ele foi tentado, ele foi provado e ele foi aprovado. Né? E por fim, o texto de Marcos, lá no capítulo 1, versículo 13, fala que depois dele ser aprovado, depois da tentação, as feras e os anjos os serviam, indicando que Jesus ele tinha vencido toda a oposição, a vitória sobre Satanás foi decretada e então a paz foi trazida, inclusive, no reino animal. E o que tudo isso significa? Né? De uma forma bem resumida, a chegada de Jesus, né, é a chegada do reino. Jesus e o reino estão juntos. Né? A chegada do rei e essa chegada do reino significam a chegada da nossa salvação. A mensagem do reino não é uma mensagem sobre nós, não é uma mensagem sobre a igreja, mas é uma mensagem sobre a soberania de Deus. É uma mensagem sobre o estabelecimento do reino de Deus. O evangelho é isso, é uma mensagem de estabelecimento do reino de Deus. Jesus ele veio para estabelecer o reino de Deus, o governo de Deus, o domínio de Deus, que foi usurpado por Satanás quando da ocasião da queda de Adão e Eva. Então, esse processo da vinda do reino de Deus ele começou com a chegada de Jesus, que é o rei. Então, a gente vê o reino de Deus nesse momento com os olhos da fé, e esse reino de Deus que já foi iniciado, que já foi inaugurado, mas ainda não terminado, não concluído, não acabado, só percebe esse reino, só vê esse reino para aqueles que têm os olhos da fé. E as Escrituras, elas apresentam o reino de Deus não apenas como uma realidade presente, mas também como uma realidade futura. Então, a esperança futura nas Escrituras e a nossa esperança é que os inimigos de Deus serão destruídos e que o povo de Deus será vindicado. Toda injustiça, toda perversidade que qualquer um faz com o povo de Deus, Deus irá vindicar. Então, a esperança de Israel, né, era que o reino de Deus chegasse com poder para restaurar sua posição política. Israel, no tempo de Jesus, já não era mais um reino. Israel vivia oprimido por nações gentílicas. Foi a Síria, depois a Babilônia e, por fim, a Roma dominou sobre Israel. E essa, na verdade, é uma das razões pelas quais os judeus não aceitaram a Jesus, não reconheceram Jesus como o Cristo, como o Messias, como o ungido de Deus. Porque Jesus ele não destruiu essas nações gentílicas. Jesus não destruiu o Império Romano que oprimia Israel. Né? Não após a sua chegada. Né? E também não restaurou a posição de Israel como uma nação, como um reino. Então os judeus eles não entenderam que
A mensagem lá do Antigo Testamento falava de um servo sofredor. Eles não leram Isaías 53 direitinho para saber que esse Jesus, esse ungido de Deus, o Messias, o Cristo, veio para sofrer, veio como servo sofredor, veio para morrer e resgatar o seu povo dos seus pecados. Então, o reino de Deus, ele nesse momento, ele está vindo como um processo. Ele vai conquistando o coração das pessoas através da proclamação do Evangelho. É por isso que nós precisamos falar de Jesus. Nós não temos outra mensagem. A igreja não tem outra mensagem a não ser essa mensagem. Jesus veio e morreu por você. Jesus veio e pagou o preço na cruz por causa dos seus pecados. Jesus carregou as suas enfermidades, Jesus carregou a sua culpa naquela cruz. Essa é a mensagem. Você precisa se arrepender e crer em Jesus. Não existe outra mensagem. Essa é a mensagem. E Jesus, os judeus ficaram frustrados, os israelitas ficaram frustrados, não o reconheceram, que Jesus não veio como um general poderoso, empunhando armas, ele não usou nenhuma arma física, digamos assim. Mas a realeza de Jesus a gente vê por todas as escrituras sagradas. O próprio Pilatos reconhece. Aquele soldado, aquele centurião que ficou lá olhando para a cruz, reconhece a realeza de Jesus. A realeza de Jesus é vista em Atos capítulo 2, quando o próprio Senhor envia o Espírito sobre os apóstolos, mostrando como que era o poder desse reino. Essa realeza de Jesus também ela é vista quando da ocasião da destruição de Jerusalém, profetizada por Jesus lá em Mateus capítulo 26. Então, essa realeza de Jesus ela é mostrada por todas as Escrituras. Ela também é vista quando acontece a queda do Império Romano, conforme Daniel havia profetizado a respeito do reino de Deus. Então Jesus ele continua a governar agora sobre pessoas e nações. Na verdade, o apóstolo Paulo ele diz lá em 1 Coríntios 15, 20, 28, ele diz que Jesus ele continuará a governar no trono até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos teus pés. E o último inimigo a ser destruído será a morte. Então, isso tem implicação. Isso nos leva a um ponto bastante crítico, porque Jesus ele diz: completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. E aí ele diz: arrependei-vos e crede no Evangelho. O rei chegou, o tempo está cumprido. O que você deve fazer agora? Arrependa. Arrependa-se e creia no Evangelho. Ninguém proclamaria uma pessoa como rei e depois diria para as pessoas: olha, por favor, aceite ele como seu rei. Isso é muito pueril. Um rei, ele não tem pessoas ali circulando, passando pelo seu reino, implorando para que ele seja aceito como rei. Vocês já viram isso em algum filme épico que conta histórias de monarquias? Algum rei implorando para que seus súditos pudessem aceitá-lo, recebê-lo como rei? Vocês já viram isso? Não existe.
Não existe esse negócio. Rei é rei. Você aceita ou não aceita? O problema é seu. Mas ele não deixa de ser rei. É claro que não aceitando, você vai sofrer as consequências, né? Porque não importa se você aceita, se você não aceita como rei, né? Porque isso não vai mudar a realidade de quem é rei. A ilustração aqui ela é pobre realmente, né? Mas ajuda a gente a entender. Né? Nas últimas eleições presidenciais, né? o Jair Bolsonaro ele foi eleito presidente, né? E houve uma gritaria, e ainda há uma gritaria, há uma reclamação de pessoas que não aceitam, né? Mas aceitando ou não vai mudar. Ele é o presidente, ele é o nosso presidente. E poderia ser outro que foi eleito. Você aceita ou não aceita, foi eleito, então ele é o presidente. É claro que a ilustração ela é pobre, mas aqui é só para a gente pensar, porque às vezes nós temos a tendência de querer fazer com que as pessoas aceitem Cristo, que reconheçam Cristo como Deus. Não faz diferença. O que você pensa, o que você aceita e não aceita, não vai mudar a realidade última desse Deus Salvador que é Jesus Cristo. Ele é rei e ele reina. Pode todo o inferno discordar, pode toda a humanidade não concordar e não aceitar. Ele é rei e reina soberanamente. Não importa se você aceita ou se você não aceita. Então, Jesus não está aí, e a nossa mensagem do Evangelho não é essa: olha, aceita Jesus, por favor, aceita Jesus, por favor, como rei. Ele é rei. O próprio anúncio de um rei e seu reino tem algumas exigências já no seu bojo, implícita. Né? Quando a gente fala que Jesus é rei, e de fato ele é, né, isso significa que toda a nossa vida deve estar debaixo, sob esse domínio, sob esse governo de Deus, do Rei Jesus. Tudo, se você é seguidor de Jesus, tudo deve estar debaixo do domínio desse rei. Dinheiro, seu dinheiro não é seu. Tudo, as suas coisas, na verdade, não são propriamente suas. Seus relacionamentos devem estar debaixo desse governo, desse domínio de Deus. Os nossos talentos, os nossos trabalhos, o nosso tempo, tudo tem que estar debaixo do domínio desse rei. Por uma razão muito simples: ele é rei. É simples assim. E nós somos súditos do seu reino. Então, o que somos chamados a fazer porque Jesus é rei? Nós somos chamados, não é a aceitá-lo e reconhecer que ele é rei, porque isso não faz a menor diferença. Mas nós somos chamados a nos arrepender e a crer em Jesus. Nós devemos abandonar o pecado, nosso pecado, e abraçar o perdão que Deus nos oferece por meio de Jesus Cristo. Nós devemos crer que Jesus é de fato o rei que trouxe esse reino, iniciou esse reino, inaugurou esse reino, e abraçar pela fé. E esse é o ponto de partida. Esse é o começo de tudo. Se você não crê em Jesus, se você não se arrepender dos seus pecados, você não pode entrar no reino, você nem mesmo verá o reino.
Não foi isso que Jesus falou para Nicodemos? Nicodemos achava que estava no reino, porque era um judeu, porque era um homem religioso, criterioso no cumprimento das regras de sua religião. E Jesus disse: Nicodemos, necessário é você nascer de novo. Você pensa que está no reino, você pensa que viu o reino. Necessário é nascer de novo. É preciso crer. A nossa vida no reino começa com arrependimento e fé, e continua com arrependimento e fé. Nós não podemos avançar na nossa relação com Deus de maneira alguma sem nos arrependermos dos nossos pecados e sem nos submetermos ao governo, ao domínio de Jesus. Existem muitas pessoas equivocadas, existem muitas pessoas no auto-engano, pensando que porque um dia fizeram uma profissão de fé e foram batizadas e pensam que por terem feito isso, terem feito uma oração lá no momento de se batizado, fazem parte do reino. Estão enganadas se não houver mudança, se não houver transformação. Porque a Bíblia fala que aquele que é justificado pela fé é também santificado. E aquele que é santificado será glorificado. Não existe pessoas crentes, regeneradas, de fato, em que não há mudança, em que não há santidade. Santidade faz parte da vida do salvo. Sem santificação, ninguém verá ao Senhor. Não é o ser membro de uma igreja, não é o ser batizado. Essas coisas, elas têm o seu lugar, fazem parte. Mas o que importa é ser uma nova criatura, é ser regenerado por Deus, é ser transformado numa nova criatura. Então, crer não é apenas aceitar alguma coisa como verdadeira. A crença, crer em Jesus, envolve uma resposta de obediência completa. Crer e observar é um hino do cristão, né? O fiel obedece ao que Cristo mandar. Não existe pessoas crentes que não obedecem. Não existe. Isso não quer dizer que nós somos perfeitos. Ainda não chegamos na plenitude também da nossa salvação. Essa salvação, a semelhança do reino, ela foi iniciada, mas ainda não foi acabada. Ela está em processo, mas há um progresso. Há evidência de santidade na vida de um salvo. E aí você que me ouve aqui e aí pela internet, tem que avaliar. Eu preciso estar avaliando a minha vida. O pastor Vinícius hoje, ele pregou pela manhã, Apocalipse capítulo 2, falando a respeito da igreja de Éfeso, uma igreja que do ponto de vista humano, da avaliação humana, uma igreja adorável, amável, desejável. Uma igreja que produzia boas obras, uma igreja perfeita do ponto de vista doutrinário, que não tolerava os falsos profetas. No entanto, perdeu a essência. Precisava voltar ao primeiro amor. Precisava
se arrepender. Veja que a vida começa, a vida cristã, a vida com Deus, começa com arrependimento e continua com arrependimento. E cada vez mais que a gente vai nessa caminhada, a nossa percepção a respeito do pecado, ela deve se tornar mais profunda. Os nossos arrependimentos devem se tornar mais profundos. Nós precisamos, à medida que nós avançamos na nossa caminhada cristã, nós precisamos ter um ódio santo pelo pecado. Ter um sentimento de horror pelo pecado. E parece que era assim que era a vida do apóstolo Paulo. Ele escrevendo para Timóteo, já no final da sua vida, ele diz que digna de toda aceitação era aquela palavra, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais ele dizia, eu sou o pior. À medida que nós conhecemos a Cristo, à medida que nós vamos conhecendo também a nossa natureza, o arrependimento profundo e genuíno vai acontecendo e precisa acontecer. Então, crer não é somente... O próprio Tiago fala, né, que o diabo ele crê que Deus existe. Não é só você aceitar algo como verdadeiro. Não. É dar uma resposta de obediência a Cristo. As pessoas nos tempos de Jesus em que o texto foi escrito, elas confiavam em muitas coisas, e as pessoas hoje elas confiam em muitas coisas. Confiam em religião, confia no dinheiro, confia... os judeus, por exemplo, eles confiavam no templo, eles confiavam nas suas leis, né? Mas Jesus, ele estava chamando o povo aqui, conforme Marcos nos mostra, Jesus ele estava chamando as pessoas para confiar no Evangelho, confiar nas boas novas que Deus estava trazendo por meio de Jesus. Né? Que Deus estava fazendo por meio desse rei que estava sendo entronizado. Então, para fazer parte do reino de Deus, é necessário cortar todos os outros laços e confiar somente em Jesus e na mensagem de Jesus. É necessário, é um imperativo, é uma ordem a se arrepender e crer no Evangelho para entrar no reino. Então isso significa que você não deve confiar em você mesmo, você não deve confiar em religião, você não deve confiar em riqueza se você tiver dinheiro, você não deve confiar nos seus conhecimentos ou nas suas próprias habilidades, nos seus empregos, você não deve confiar na sua família, você não deve confiar em qualquer outra coisa, senão somente em Jesus. Então, a mensagem que eu quero compartilhar e o desafio é esse. Né? Dedique sua lealdade somente a Jesus. Ele é rei, né? Então submeta-se às suas leis, às leis de Jesus que está na palavra de Deus. Submeta-se às regras, aos caminhos do Senhor. Arrependa-se e creia, porque Deus ele veio através de Jesus e se você crer, você pode pertencer a esse reino. Você crê naquilo que Jesus fez por você na cruz do Calvário, a obra consumada na cruz, somente naquela obra, somente no que Jesus fez, em arrependimento e fé, você pode ter os seus pecados perdoados, ser lavado pelo sangue de Jesus. Amém?
Vamos orar, encerrando este momento. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra, pelo Evangelho, as boas novas de salvação que o Senhor nos trouxe por meio de Jesus, Teu Filho, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigado, Deus, porque o Senhor descortinou diante dos nossos olhos esse reino. E pela fé, ó Deus, no Filho do Senhor, Jesus Cristo, nós agora podemos ser súditos desse reino. Ajuda-nos, Senhor, a vivermos de conformidade com as leis do reino do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos de conformidade, ó Pai, com aquilo, com os preceitos da Tua palavra, e que assim, ó Deus, nós possamos expandir o reino do Senhor aqui nessa terra. Obrigado a Deus por essa noite. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um que está aqui, pela vida de cada ouvinte que nos assiste. Ó Deus, eu oro, Senhor, para que o Teu Espírito, ó Deus, possa fazer uma obra de regeneração, de transformação no coração daqueles que ainda não conhecem o Senhor, que não creram no Evangelho. Nós, por nós mesmos, ó Deus, sabemos que nada podemos fazer, que não temos, ó Deus, habilidade, competência e nem mesmo disposição e vontade para ir até o Senhor. Mas sabemos que o Senhor é gracioso, sabemos que o Senhor é misericordioso, compassivo, tardio em irar-se, ó Deus. E o Senhor mesmo, ó Deus, há no coração do Senhor esse desejo de salvar. Por isso nós pedimos, Deus, salva, Senhor, aqueles que ouviram essa mensagem, aqueles que estão aqui, ó Deus, nos ouvindo, por Tua graça, por Tua misericórdia, Deus. Nós pedimos que o Teu Espírito possa fazer essa obra misteriosa no coração, ó Deus, daqueles que nos ouvem esta noite. Essa obra de regeneração, Deus, essa obra de recriar, de fazer uma nova criatura, de maneira, Deus, que eles possam vir ao Senhor, possam voltar-se para o Senhor em fé e arrependimento dos seus pecados. Para a glória do Teu nome, Deus, é que nós oramos, nós pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, dito isto, nós estamos encerrando o culto dessa noite. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui e daqueles que também nos acompanham, nos acompanharam, e desejar uma ótima semana. Aproveitem bastante aí o feriado ainda que resta. Amanhã, só repetindo e fortalecendo aqui o aviso da Ruth, amanhã vai ter um encontro com as crianças aqui, uma tarde feliz, é isso, né? Com as crianças a partir das 3 da tarde. Então os pais estejam trazendo aí as crianças para terem esse momento de comunhão também. Na quarta-feira nós teremos o culto, aqui também na igreja, 7h30 da noite, todos estão convidados. Domingo, sábado, culto dos jovens às 7h30 e no domingo, culto às 10 da manhã e às 18h30. Dito isso, eu convido a se colocar de pé e vamos encerrar com... Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós elevamos o nosso pensamento, a nossa voz ao Senhor. E neste momento, ó Deus, quando do término deste culto,
nós pedimos que a graça do Senhor Jesus, comunhão do Teu Espírito, ó Deus, e o amor do Senhor sejam com essa igreja e com a igreja do Senhor em todo canto da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Dito isso, estamos encerrados.